Amados líderes, saudações. Espero-lhes maravilhosamente bem. Temos como proposta de tema para o dia de hoje, na nossa rubrica de Minutos de Saber, hoje, que é a edição número 69, cujo tema de estudo é o líder e a gestão da mudança. Antes, porém, de darmos atenção ao tema do dia de hoje, vamos recuperar as principais incidências sobre o tema da última lição, que foi a lição número 68. Esta que nós estudamos sobre o líder e o insucesso. Neste tema, nós definimos como questão de partida a seguinte: como é que o líder lida com o insucesso e faz deste uma fonte de aprendizado? A hipótese positiva que deriva desta questão era: o líder que assume as suas fragilidades aprende com o fracasso ou com o erro e cresce com a equipe. Para nós estudarmos esse tema, nós trouxemos uma ilustração que é uma história associada ao general Sun Tzu, que escreveu o livro A Arte da Guerra no ano 450 a.C. E aqui a história que nós ilustramos foi quando ele assume a tarefa, o desafio lançado pelo rei Wu, para que ele disciplinasse as concubinas deste rei. Depois, para aprofundar o tema, nós procuramos por 5 principais tópicos. O primeiro destes era a calma. O segundo era a imprevisibilidade. O terceiro foi a inescrutabilidade. O quarto, a autodisciplina. E o quinto, liderar pelo exemplo. Posto isso, vamos então voltar as nossas atenções para o tema de hoje, edição número 69, o líder e a gestão da mudança. Então, vamos para isso. De seguida, lembrar-nos qual vai ser a metodologia que nós vamos empregar para esse nosso estudo e depois, então, apresentar os principais tópicos que nós vamos discorrer para, por fim, então, posicionado em frente à câmara, podemos, então, desenvolver o nosso estudo. Vamos começar, como regra, com a definição de uma questão de partida. Depois dessa questão de partida, vamos então trazer uma hipótese positiva que deriva desta questão de partida. E depois, para desenvolver o tema, vamos trazer 4 principais tópicos que vão nos ajudar a desenvolver ou a discutir o tema. E por fim, vamos trazer um ponto que é uma evidência na base das Escrituras Sagradas, que vão trazer uma demonstração sobre como é que isso se opera no campo espiritual. Então, vamos de seguida passar para o desenvolvimento deste tema, que é o líder e a gestão da mudança. A questão de partida que nós vamos trazer para este tema é a seguinte: qual é o papel do líder no processo da gestão da mudança? Que ganhos a mudança gera para a organização? A hipótese que nós vamos propor para este tema de hoje é a seguinte: uma liderança eficaz gera mudanças úteis. Vamos agora perceber quais são as ações que o líder deve setar durante a mudança para optimizar esse processo e instalar na organização a cultura da mudança. E isto resulta num eixo com 4 principais quadrantes. Esses quadrantes resultam da interseção entre o eixo vertical, que mostra, por um lado, o caos aqui embaixo,
e mostra aqui no topo a questão da prosperidade. E no eixo horizontal mostra aqui para trás aquilo que é o olhar para trás e aqui para este lado mostra o olhar para a frente. Então, necessariamente, esses 4 quadrantes, que são os 4 principais estágios, que são as ações do líder durante a mudança, vão resultar da interseção entre o eixo vertical e o eixo horizontal. Se o eixo vertical tem como a parte de cima a estabilidade, a parte de baixo o caos, o eixo horizontal tem atrás o olhar para trás e o olhar para frente. Então, no encontro entre a estabilidade e o olhar para trás é o primeiro quadrante, que corresponde ao conforto e controlo. Esta zona é a zona de onde emerge como ação do líder a necessidade dele criar uma necessidade de mudança. Por quê? Porque quando nós adquirimos uma estabilidade na base dos sucessos passados, nós perdemos com o tempo a aptidão para mudar, porque começamos a nos habituar com o conformismo. E esse conformismo que gera este mesmo conforto resulta numa repetição contínua de atos que, com o andar do tempo, gera um certo desleixo, porque as pessoas, não se sentindo convidadas e desafiadas a mudar, elas começam, com o andar do tempo, a definhar. Isso cria uma certa resistência à mudança, naturalmente, porque as pessoas aqui, elas não se sentindo desafiadas, elas entram para o status quo, que é a questão da repetição, que isto acaba por criar aquilo que nós designamos por apatia, ou aquilo que nós também podemos designar por conformismo. E então, aqui a ação do líder, que é o criar e incitar a necessidade da mudança, porque o líder não se conforma com o status quo, então ele rejeita aquele status quo e começa a provocar uma descida para o caos, que é uma evolução de cima para baixo, que é ser da estabilidade para o caos. E isso faz com que haja uma evolução do quadrante à direita para o quadrante aqui mais para baixo, que é o segundo, que se chama temor e resiliência. Nesse segundo quadrante, o papel do líder é o de introduzir a mudança, porque o líder, não se conformando com o status quo, com a estabilidade, porque o líder sabe que a direção da empresa é sempre olhar para frente e não se conformar com a estabilidade gerada pelo sucesso passado, porque isso gera um conformismo e na base desse conformismo, então, isso gera queda. Então, o líder provoca queda, que é levar a organização para esta zona que se chama temor e resistência, onde as pessoas, então, devem procurar antever as mudanças através da proatividade, devem também procurar novos modelos, novos modos, destruir paradigmas, destruir as vitórias anteriores e criar novas vitórias, aquilo que nós chamamos de destruição criadora. Então, neste momento, entra a atividade da inovação, entra a curiosidade, entra a necessidade de nós nos desafiarmos a nós próprios a sairmos desta zona do conforto. E é aqui onde a organização experimenta a natural resistência à mudança, porque as pessoas, elas reagem na primeira medida negativamente a essa mesma mudança, principalmente quando elas não conhecem quais são os benefícios que advêm dessa mesma mudança, se na etapa anterior, quando o líder criou a necessidade da mudança, não envolveu as pessoas e não explicou a elas a necessidade dessa mesma mudança. Chegado a este ponto, então, a organização evolui para o terceiro ponto, que é onde se inicia a investigação, a experimentação e a descoberta. Aqui, no quadrante que resulta do caos e do olhar para frente, é onde se geram novos paradigmas, é onde o papel do líder é o de revisar e finalizar o plano da mudança que iniciou desde que ele criou a necessidade da mudança. Neste quadrante é onde há um trabalho de musculatura,
um trabalho de renovar, um trabalho de regenerar, um trabalho de aperfeiçoar. E isto resulta também de uma cultura flexível e também de uma mente que é uma mentalidade coletiva através do olhar sempre para frente, ainda que a mudança não tenha ocorrido, mas sente que a mudança é a coisa mais certa. A organização sente a necessidade contínua de estar constantemente a investigar, a descobrir, a inovar, a construir novos paradigmas, nem que seja resultado da destruição dos antigos paradigmas. Não se conformando, ainda que esteja na posição de liderança, ainda que tenha alcançado um sucesso, deve sempre pensar qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio. Então é aqui que a organização desafia-se a poder constantemente encontrar novas soluções. Após este ganho, então a organização evolui para o quarto quadrante, que é lá onde há um encontro entre o olhar para frente e a estabilidade, onde encontramos o quarto quadrante, que é o de aprendizado, aceitação e comprometimento. Para a organização chegar a este quadrante, o papel do líder é o de estabilizar e sustentar a mudança. Quando o líder trabalha esta cultura da mudança aqui embaixo, e essa cultura está instalada, a organização tem novos ganhos, e depois estabiliza esses ganhos, aperfeiçoa, cria novos hábitos e rotinas, e ela já adquire este aprendizado como um novo valor, e aperfeiçoa a posição dessa mesma organização. Então, isto gera um novo ganho, uma nova posição, uma renovação da posição competitiva da organização e seguramente então gera a necessidade da organização ter que manter aquela posição, mas não por muito tempo, porque com o andar do tempo, se a organização se conforma aqui, ela vai necessariamente, com o andar do tempo, esse ganho vai tornar-se obsoleto. E com o andar do tempo, então, este ganho já vai ser um passado, então a organização vai voltar a estar naquela posição perigosa que resulta da estabilidade versus o olhar para trás, quando nós nos conformamos com fórmulas ou com soluções que foram descobertas há muito tempo atrás. Isto que cria um grande perigo, o status quo e o risco da empresa ser ultrapassada. Então, visto esse projeto, este trajeto, este processo e as ações do líder como agente da mudança, vamos aqui trazer um exemplo demonstrativo na base das Escrituras Sagradas. É assim que no livro de Apocalipse, capítulo número 10, versos 9 até 11, encontramos aqui o apóstolo João, ele em diálogo com uma voz que o guiava quando ele estava em arrebatamento de seus órgãos de sentido. Isto é, ele quando estava a ter aquela visão espiritual, ele então ali estava a ver um anjo forte que havia descido, segurando numa mão um livrinho aberto, que depois, então, a voz que o guiava disse-o para que ele fosse receber aquele livrinho que estava na mão desse anjo forte. Quando o apóstolo João aproxima-se daquele anjo, o apóstolo pede ao anjo o livrinho. E esse anjo forte, vestido de nuvem, entrega o livrinho ao apóstolo João e diz-lhe: toma-o e engula-o, não é? Para receber o livrinho e engolir aquele mesmo livrinho. Porque o livrinho iria causar uma sensação agridoce ao apóstolo João, dizendo este anjo que o livrinho iria ser amargo nas entranhas e doce como mel à boca. O que é que isso significa? O apóstolo João, ao receber o livrinho e tendo efetivamente engolido aquele livrinho, ele assim aceitou uma nova missão, que era uma missão de continuar a profetizar. E profetizar
é revelar as verdades através das escrituras sagradas. E quando o servo executa, cumpre, obedece essa instrução, ele vai sempre encontrar uma reação feroz e hostil na parte daqueles a quem se dirigem essas profecias ou esse evangelho. E as pessoas não recebendo com facilidade essa mesma verdade através do evangelho, elas então vão reagir negativamente e até vão perseguir o profeta. Então, o profeta deve ter a consciência desta sensação que causa quem recebe o evangelho, quando ele assimila esse mesmo evangelho, primeiro consumindo esse mesmo evangelho, experimentando as mudanças, as metamorfoses, as transformações, as dores, as lamentações e os ais que esse mesmo livrinho gera no próprio profeta, para que ele possa então estar apto a poder transmitir esse mesmo evangelho, revestido com um espírito e com uma palavra ou uma vida por detrás desse mesmo evangelho, para impactar positivamente aqueles a quem se destinam e possa estar apto a poder também, através do evangelho, poder defender-se com esse mesmo evangelho, através da palavra, a todo tipo de perseguições, todo tipo de açoite, todo tipo de martírio, porque todo cristão é potencialmente mártir. Tem chegado a este ponto, espero que tenham gostado deste tema. Deixem ficar a vossa apreciação a este tópico e façam like e subscrevam também as nossas páginas. Não se esqueçam de partilharem com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade de líderes possa continuar a crescer e possa alcançar muito mais pessoas dentro do país e na diáspora, a nível regional, a nível continental e a nível mundial. Este trabalho encontram arquivado nos nossos portfólios digitais, que encontram nas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.